Olá, gente! Vou resolver agora o exercício 7 da lista de apoio da semana 3 de Física 1. Esse exercício, bom, primeiro comentário, é exercício 7 e 8. Não sei se teve o tipo de erro que teve na formulação dessa lista, mas dois exercícios em um. Segundo comentário, no gabarito desse exercício, eu vi que eles resolvem usando matrizes e vetores unitários. Eu acho que muitos de vocês, provavelmente a maioria de vocês, não está preparado para resolver usando esses métodos, que acho que eles são melhor trabalhados numa outra matéria que vocês vão ter bem mais para frente, né? Que é álgebra linear, que vocês terão no segundo semestre. Então eu acho que eu consegui resolver de uma forma mais simples, chegou no mesmo resultado, que vocês vão ser capazes de fazer sem muitos conhecimentos além do que já aprenderam. Bom, então vamos ao enunciado. Então a gente tem uma peça metálica, articulada em zero, né, que é a origem. Eu diria articulada, né? Eu diria que é um ponto de apoio no qual ela pode girar. Tá legal? Não confunda com articulado de poder se articulado como se fosse exatamente uma articulação. Eu acho que é uma palavra errada que eles usaram. Então, tem três forças atuando nesse sistema. F1, F2 aqui e F3. E aí ele apresenta uma tabela com os vetores das forças e das posições nas quais essas forças estão sendo aplicadas. Então, o vetor da força F1 é igual a menos 100 I Newton. F2 é igual a menos 75 J Newton. F3 não importa porque F3 está sendo aplicado diretamente no ponto de apoio, então ela não vai gerar torque. Lembre-se que o torque é igual a força vezes distância. Né? E essa distância é justamente a distância entre onde a força está sendo aplicada e o ponto de apoio no qual o sistema gira. Como a distância, no caso de F3, é igual a zero, então o torque da força 3 é igual a zero. Com relação aos vetores das forças, o que a gente tem é o módulo, né? O módulo de F1 é 100, o módulo de F2 é 75, e o sinal e esse versor, né, vetor unitário, é só para indicar que F1 está unicamente na horizontal, no sentido negativo, e F2 está unicamente na vertical, no sentido negativo. Tudo bem? Então, isso significa I e J, caso vocês tenham esquecido. Também temos os vetores posição, de onde as forças estão sendo aplicadas. Então, F1 está sendo aplicado na posição 1, que é dada pelos vetores 0,2 I mais 0,3 J metros. E F2 está sendo aplicada na posição R2, que é dado pelo vetor 0,4 I
menos 0,2 J, também em metros. Vocês não precisam ficar assustados, né, com esses vetores. Eles vão se traduzir de uma maneira muito simples. Se vocês escreverem um plano cartesiano, espero que bem melhor do que eu, a gente vai definir primeiramente o vetor R1. Vamos considerar que cada divisão dessa é igual a 0,1. Então, R1 estará na direção, né, na posição menos 0,2 mais 0,3. Então, menos 0,2 está aqui, mais 0,3 está aqui. Então, esse é o vetor posição de onde a força F1 está sendo aplicada. Agora, o vetor R2 estará 0,4i, ou seja, aqui, menos 0,2 J. Vou botar aqui. Então esse é o vetor posição R2. Nada de muito complicado. E a gente vai se livrar desses vetores rapidinho, nessa maneira que eu vou resolver com vocês. Segundo comentário. É muito importante lembrar que quando a gente trabalha com torque, eu tenho um ponto de apoio e normalmente um braço. Chamo de braço. E a força pode estar sendo aplicada na ponta desse braço. Importante. Como esse braço gira em torno desse eixo, forças que tenham um componente que não sejam nessa direção, né? Pode estar para cá ou para cá, então pertencem à mesma direção. Elas não vão influenciar no movimento deste braço. Quer dizer, se essa força não estivesse perpendicular ao plano do braço, se essa força estivesse assim, eu teria dois componentes, uma nessa direção e uma nessa direção, tomando por base a direção do braço como referencial. Então teria uma componente que eu poderia chamar de radial, né, porque ela está na mesma direção do braço, lá de x, e uma componente Fy, que a gente chama de tangencial. Tangencial porque, como é um movimento circular, essa direção dessa componente é tangente à posição, a essa posição, né, do círculo. Tudo bem? E é justamente essa componente que vai influenciar o meu sistema. Essa componente Fx, ela vai estar puxando ou empurrando, né, se a força estiver virada para dentro, o ponto de apoio. Então ela não vai influenciar exatamente no movimento. Tá legal? Então ela vai ser desconsiderada. Por quê? Como essa aqui é uma posição fixa, ela não se move, se eu aplicar uma força Fx nessa direção, consequentemente, este ponto vai produzir uma força negativa Fx, né? Um equivalente, que a gente pode chamar de tração, uma vez que é um braço, a gente pode chamar de tração, mas de qualquer jeito vai ser uma força que vai ser contrária a essa componente Fx.
vai ter a mesma intensidade, só que sentido contrário. E unicamente a componente Fy, novamente comentando que é uma força tangencial, que vai permitir o movimento, que vai produzir o movimento ou vai produzir o torque, melhor dizendo. Legal? Então, quando vocês forem calcular o torque nessa situação, a força a ser usada nessa fórmula é a componente que estiver tangente ao braço, ao plano do braço. Ou a direção do braço, melhor dizendo. Tá legal? Então isso aqui é muito importante e é justamente isso que a gente vai usar nesse exercício, essa ideia que a gente vai usar nesse exercício. Porque percebam que neste braço aqui, a tangente dele estaria mais ou menos nessa direção. Só que a força está sendo aplicada na vertical. Então tem um ângulo aqui. Espero que vocês consigam enxergar. Tem um ângulo entre a direção da tangente ao braço e a direção da força. É a mesma coisa que se aplica para esse primeiro braço. Então, quando o exercício pede para a gente calcular a torque, né, de todas as forças, a gente precisa levar em consideração a direção da força e para onde ou como esse braço vai girar. Por exemplo, vamos pegar agora a força F1. Vamos usar uma lupa para enxergar um pouco mais perto. Então tem o braço aqui e tem uma força aqui. A força F1. Só que como o meu eixo está para cá, somente a parcela ou a componente que está tangente a esse ponto vai ser usada para produzir o torque. Que eu vou chamar de F1 X. Porque aparentemente está mais próximo da horizontal. Tá legal? Então, uma vez que eu tenha o módulo dessa força, que é igual a 100 newtons, eu preciso deste ângulo. Vou chamar de um ângulo alfa. E esse ângulo alfa eu consigo pelo vetor posição deste ponto que estava aqui escrito e eu apaguei. Tá legal? Então, se a gente considerar que o ponto de apoio do braço está aqui, este ângulo alfa será igual a este ângulo aqui. E é preciso que vocês enxerguem isso. Legal? Então imagine que esse braço vocês consigam girar até essa posição. Se ele girar até essa posição, essa componente F1x estará na horizontal e esse ângulo alfa vai ser o ângulo entre a horizontal e a direção de F1. Como eu girei, ele ficou nessa posição. Então se ele desceu alfa aqui, quer dizer que ele abriu alfa aqui. Agora, como é que eu calculo esse ângulo? Bom, lembrem-se que esse braço, ou a posição onde essa força é aplicada, ela é dada por um vetor posição.
que é igual a menos 0,2 e mais 0,3 J metros. Isso significa que esse vetor posição, ele, por sua vez, tem duas componentes. Uma componente x, que é justamente o menos 0,2, e uma componente y, que é o 0,3. Então eu consigo achar qual é esse ângulo alfa fazendo uma relação tangente. Lembrando que tangente desse ângulo alfa será igual ao cateto oposto, será meu x, que daqui ele vem para cá, ele tem a mesma dimensão, 0,2 dividido por 0,3. Portanto, fazendo essa divisão e fazendo o arco tangente, eu descubro que o ângulo é igual a 33,7. 33,7 graus. Agora que eu tenho o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, e consequentemente esse ângulo aqui, eu consigo calcular a componente F1x. Percebam a volta que eu fiz para conseguir achar essa componente. Então, F1x será igual a F1 vezes o cosseno, lembrando que é o cateto adjacente, cosseno de 33,7 graus. F1x será igual a 100, que é o módulo dando força, vezes o cosseno de 37,7, que é igual a 0,83. F1x igual a 83,2, que tinha uns quebradinhos para cá, newtons. Bom, vou considerar que é negativo porque ela está apontando para este lado. Então, uma força negativa. Bom, para calcular o torque, eu preciso da força e da distância. Eu tenho a força, agora preciso calcular a distância. Bom, da mesma maneira que eu usei os vetores posição, as componentes do vetor posição, para encontrar este ângulo, eu vou usar o conhecimento dessas componentes para calcular essa distância. E eu vou calcular essa distância por Pitágoras. Então a distância ao quadrado, que é uma distância 1, será igual a menos 0,2 ao quadrado mais 0,3 ao quadrado. Distância 1 ao quadrado será igual a 0,4 mais 0,9. D1 será igual a raiz 0,13, que é igual a 0,36 metros. Pronto, finalmente tenho a força, tenho a distância,
Agora basta simplesmente multiplicar uma pela outra. Ver se eu ainda tenho espaço de lousa. Tenho. Então, se o torque, de torque 1 é igual a força vezes distância, a força que eu tinha calculado era 83,2. E vamos colocar um sinal negativo aqui. Vezes a distância, que é 0,36 metros. (83,2) vezes 0,36 é igual a menos 30 newton vezes metro. Então, esse é o torque que F1 produziu no braço 1. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é um exercício difícil, mas eu acredito que o gabarito apresentou, não sei se vocês estão com acesso ao gabarito, é muito mais complicado, pelo menos no meu modo de ver. O resultado deu exatamente igual que o gabarito que eu tenho. Bom, esse sinal negativo, neste caso, ele demonstra que esse torque produzido vai fazer com que o braço tenha a tendência a girar no sentido anti-horário, né? Lembrando que esse aqui é o ponto de apoio. Imagina que aqui são as setas de um relógio. A força, a componente F1x está nessa direção e sentido. Então ela vai fazer com que o braço tenha o potencial de fazer este movimento. Então seria no sentido anti-horário. Agora vamos passar para o braço 2. No braço 2 eu tenho uma situação análoga ao que eu encontrei no braço 1. Tenho um braço a uma certa distância, uma força F2 atua na vertical. No entanto, somente a componente que está tangente a este ponto, considerando o círculo e o ponto de apoio do braço, é que vai permitir, que vai causar ou criar o torque. Então somente essa componente, tá pegando? Somente essa componente aqui, que vamos chamar de F2Y, vai produzir o torque. Uma outra componente de F2, ela não vai causar efeito nenhum, pelo menos não vai causar efeito de torque. Então novamente eu vou ter que usar o vetor posição deste ponto, que é dado por 0,4 I menos 0,2 J. Vou ter que usar esse vetor para calcular esse ângulo entre a componente, né, e a força principal. Bom, então vou fazer tangente. Vou chamar esse ângulo de beta. Então, tangente de beta vai ser cateto oposto, que neste caso será o menos 0,2, dividido pelo cateto adjacente, que é 0,4. O ângulo beta será igual a menos 26,6 graus.
Então, vou lembrar novamente que este ângulo está relacionado a este ângulo. Considerando este ângulo, o cateto oposto vai ser justamente o valor de y, que é menos 0,2, dividido pelo valor de x, que é 0,4. Por isso, o cateto oposto sobre adjacente. Tenho o ângulo, o que agora eu preciso é da distância entre o ponto de apoio e o ponto onde a força está sendo aplicada. Então, novamente, eu vou recorrer a Pitágoras. Então, a distância 2 ao quadrado será igual a menos 0,2 ao quadrado mais 0,4 ao quadrado. D2 ao quadrado será igual a 0,4 mais 0,16. D2 será igual a raiz quadrada de 0,56, que é igual a 0,45 metros. Bom, tenho força, tenho ângulo, agora tenho a distância, agora eu posso calcular a força. Eu deveria ter calculado até antes disso, né? Não tem problema. Então, F2y será igual a F2 vezes cosseno de menos 26,6 graus. F2y será igual a 75 vezes cosseno vai dar 0,89. F2y será então igual a pelo menos é igual a 67,1 newtons. Bom, agora sim, tenho a força, tenho a distância, posso calcular o torque. Então, o torque vai ser igual a força, 67,1, vezes a distância, que é 0,45, igual a 30 newtons. Então percebam, a força de 100 newtons aplicada neste ponto, que está a uma certa distância do ponto de apoio, produz um torque de menos 30 newton-metro. E a força F2, com intensidade de 75 newtons, aplicada neste ponto, né, distante 45 centímetros do ponto de apoio, produz um torque de mais 30 newton-metro. E o que isso significa? Bom, significa que, primeiramente, essa força, mesmo tendo uma intensidade menor, significativamente menor, 25% menor do que a força F1, consegue produzir o mesmo torque unicamente porque está um pouco mais distante do ponto de apoio, né? Essa força F2 distante 45 centímetros, a força F1 estava distante
36 centímetros do ponto de apoio. A outra observação é que, por conta dos sentidos serem diferentes, né, isso aqui a gente calculou e atribuiu um valor negativo para esse torque, porque está no sentido, ele produz um torque no sentido anti-horário. Agora, essa força ela é positiva, esse torque, né, é positiva, porque produziria um torque, uma rotação no sentido horário. Nesse caso, os dois torques se anulam e o sistema fica parado. F3, como eu tinha falado anteriormente, como ele é aplicado diretamente no ponto de apoio, o torque que ele produz é igual a zero. Tudo bem? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu achei que esse método foi um pouco mais fácil do que o método apresentado no gabarito. Obviamente vocês podem discordar, eu não sei exatamente quais as matérias que vocês já tiveram, mas é isso, espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra numa próxima aula, tá legal? Então um abraço, obrigado pela atenção, qualquer coisa enviem dúvidas pelo grupo de WhatsApp ou pelos comentários, se você não está no grupo, e até uma próxima.